Os distritos portugueses de Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco, uma parte do distrito de Coimbra e o nordeste do distrito de Porto Alegre, a região espanhola do noroeste, especialmente a Galiza e a província de Zamora, são das regiões taníferas e tungsténicas mais ricas do globo. O contingente de mulheres empregadas nas minas, em serviços subsidiários como lavagem e separação de minério, é muito elevado. Na sua maioria, vivem em populações próximas e conservam o tipo aldeão. O minério, por cá de interessar isso agora. Ainda se desse dinheiro. Havia diversos nomes, mas já me esqueci. Como não sei ler, não escrevi. Sabíamos distinguir o estanho do wolfrâmio, do arsénico. A água onde caísse não se podia beber. O meu pai costumava dizer que eu ganhava mais do que um doutor. Chamámos-nós combreiras, pronto, como por ocular, não era? A gente onde soubesse que aquelas minas, onde a gente soubesse que tinha as minas lá dentro, não era? A gente sabia que lá dentro tinha tirado, ia mesmo até propriamente para as combreiras, levávamos, chamámos-nós uma caleira, que aquilo era feito em tábuas, e a gente ia com aquelas caleiras para ver onde tivesse águas e lavava. Vinha. E essas caleiras que a senhora chama eram de quê? De ferro ou de madeira? Tábuas. Eram de tábuas. Tábuas, mas eram assim, uma espécie destas, era? Sim, assim compridas, e depois a gente estava naquelas... Podia se dar conta, a caleira era isto, não era? A caleira era isto, assim, comprido. Pois. E depois a gente aqui à frente botava assim uma tabuinha. Sim. E aqui assim botava outra. E depois fazia assim aquelas coisinhas assim, umas peças assim, tirava um bocadinho da tábua, não era assim? Tirava aquele bocadinho da tábua, não era? E depois as águas entravam assim para dentro para a outra tabuinha que estava daqui, e depois lá vinha assim, as águas assim certinha, na caleira, certinha, e a gente ali, chamámos nós uma rapeta, que era um bocadinho de uma folha, a gente chamava-lhe uma rapeta, mas tinha assim grande, a senhora no pé que está suja. E a gente fazia assim outras mais pequeninas, não era? E depois a gente, era assim a caleirinha, a caleira assim fazia-se à conta, mais ou menos assim, até que fosse mais curtinha, alguma coisinha de fixe. Era mais curta que assim, mais curtinho, até que fosse do mesmo tamanho. Pois. Fazia-se à conta, era assim uma caleira, assim desta largurinha, assim. Depois aqui assim, a gente aqui assim, estava-se assim uma tabuinha, assim. E depois aqui, assim, mais curtinha, assim. E depois aqui assim, estava outra. E naquela outra própria fazia assim aqueles cortezinhos. Tirava-se assim com aquelas peças, tirava-se assim aqueles cortezinhos, não era? E depois as águas entravam aqui e esta tabuinha. E daqui desta tabuinha, esta aqui é que tinha que ficar assim toda certinha. E depois a gente sentava a caleira assim certinha. E depois a água vinha. Depois a gente com isto assim, puxava assim a terrinha para a frente. Assim a baldear, não era? E aquilo começava a sair tudo para fora. Depois a gente chamava a gente de cascalho e assim aquilo saía tudo para fora. E o próprio bocadinho do minério, ou o estanho, a gente ficava aqui, era pesadinho, ficava assim tudo à frente. E depois a gente, assim com as rapetinhas, apanhava. E deitávamos. Apanhava e botávamos assim por uma vasilhinha que tínhamos, assim, depois já purinho, depois apurámos assim, chamava a gente assim, depois já todo purinho, saía seixo, saía assim tudo para fora, assim, ficava assim limpinho, e a gente depois lá se chamámos nós ao pilha, pronto, ao pilha que era por conta da gente. A gente ficava a trabalhar por conta da gente, pronto. Tirava, agregava, às vezes tinha semanas que a gente tirava pouquinho, ou até às vezes a quase nada, não era? E tinha semaninhas, apanhava mais um bocadinho, era conforme. Chamámos nós combreiras, pronto, como por ocular, não era? A gente onde soubesse que aquelas minas, onde a gente soubesse que tinha as minas lá dentro, não era? A gente sabia que lá dentro tinha tirado, ia mesmo até propriamente para as combreiras, levávamos, chamámos nós uma caleira, que aquilo era feito em tábuas, e a gente ia com aquelas caleiras para ver onde tivesse águas e lavava. Era. Eu vi muitos que diziam assim, hoje tirava 2 ou 3 quilos, era uma alegria, amanhã vou tirar 7 ou 8. O seu primo tirava outro dia, não tirava nenhum. Sim, porque a gente, tanto seja debaixo do chão, a gente sabia que nem que fosse um chiquinho pouquinho, uma caleirinha, que a gente curasse assim um bocadinho debaixo da terra, até que não tirasse 1 quilo, mas que tirasse meio quilo, ou que tirasse, quer dizer, ou até ainda menos, não era? Sabia-se que um chiquinho, muito ou pouquinho, que se tirava sempre alguma coisinha, não era? Mas dentro de uma mina, a gente andava a procurar o que não tinha perdido. Pois é. A gente andava a procurar o que não tinha perdido, pois a gente sabia lá, a gente não sabia.
Bateu aqui com ela contra a mesa e... Grande mina, onde o pobre tanto tempo ganhou pão. E a tua riqueza é fina, mas porque ela termina, nós morremos de paixão. E adeus grupo A, adeus lavaria, ladeira do Val, Pedrinha e Lameiros, e o B e o F, teus belos pinheiros. Batia-lhe com a garganta. E adeus grupo C, adeus ó cocheira, adeus direção. E adeus querida mina, adeus ó cantina e nova pensão. Quem vem de Braga aborralha, e é certo que sobe os montes. Na mina ninguém trabalha, nestes belos horizontes. Da Venda Nova à Cerdeira, de Salto a Caniçó, das Cruzes... Salto a Caniçó, agora como é? Linharelhos, Lama Longa e as cruzinhas sendo longas, vê-se a concessão inteira. Vejo o bairro, vejo o rio, vejo a estrada, ao longe o Necas, vejo a truta e os lameiros e os domingos vageiros agarrados às canecas. Isto foi a despedida quando acabou a borralha, enquanto por entre o 44. Inquieto, agitado, imprevisto como o vento, contando aventuras, dedos recheados de anéis, aparecendo em casa a horas do diabo. Candonga, negócio sujo, factos de senhor da cidade. Os mineiros de ofício é raro pensar em folguedos. O Wolfro não os desnorteou. A designada época do Wolfrâmio, 1938-1944, período de intensas mobilidades, é um lado obscuro da nossa contemporaneidade. Nesse processo, a experiência feminina é talvez o seu lado mais oculto e íntimo. É precisamente por este lado sombra de lua que pretendemos conferir-lhe visibilidade, dando voz às mulheres. Esta perspectiva constitui apenas um dos múltiplos e complexos pontos de passagem obrigatória em que tem que se analisar o Wolfrâmio. Objeto de fronteira para uma análise transversal da sociedade portuguesa num período histórico charneira.
que este aqui, para aquele sítio onde é despachado, a maior quantidade é mais de 20 e mais de 60, portanto, menos de 60 dá sempre pouca quantidade. Portanto, é esta parte aqui, menos de 60 mais. O Museu do Laboratório do Instituto Geológico e Mineiro tem características que supomos únicas no país, porquanto tem concentrada e representada as paragéneses minerais dos principais jazigos minerais portugueses, que foram explorados em Minas ou ainda se encontram em exploração. Neste momento, como sabem, praticamente já tudo fechado. Nós temos em produção uma mina que não temos neste momento ainda aqui representada, que é a mina da Somingor, portanto Neves Corvo, que é a designação da área. Temos em elaboração, reiniciada há pouco tempo, a Panasqueira. De resto, praticamente está tudo sem estar em elaboração. Está a ser reativada agora Castro Mil, é um tema até bastante atual. Não é? Neste momento, o museu, portanto, deve ser observado entrando, e da esquerda está tudo representado o que é relativo ao Wolframo, exploração do Wolframo, portanto, Panasqueira, Val das Gatas, Borralha, etc. Portanto, é seguir, e tem referenciadas as placas precisamente com os minerais que constituem ou que constituíram. Porque agora, se formos ao local, possivelmente não se encontrarão. Às vezes há quem ainda procure nas escombreiras alguns minerais característicos. Penso que é importante referir que a Panasqueira é formada por um campo filoniano complexo. Tem aqui, não só nas vitrinas, não é? Pode ver, mas é pousado estes exemplares maiores, onde vê o que é um filão, com o seu encaixante, e não sei se reparou, as micas, não é? Portanto, tem realmente grande beleza. O enchimento, portanto, é de quartzo maciço, onde se verifica a wolframite também, não é? Associada à wolframite aparece a calcitrite, a arsenopirite, a apatite, siderite, fluorite, e tem exemplares muito bonitos de fluorite. A organização, aí ela está, digamos assim, pelos jazigos que existiram, foram explorados,
e representadas as suas paragêneses, portanto. E a paragênese, se quiser definir, digamos assim, em termos de dicionário, uma paragênese mineral é uma associação de minerais formada no decurso de um mesmo processo de cristalização. Portanto, é o termo, digamos assim, mais mineralógico, não é? Científico. Em relação a outros termos que são importantes quando se verifica ou quando se observa um museu deste tipo, nós temos que ter a noção de que é uma alteração hidrotermal. É muitas vezes referido, eu citei aqui precisamente este glossário, porque é importante, o que é um conto mineiro, porque isto são termos que hoje não são usados, não é? Isso para o nosso caso é importante. Hoje nós citamos o jazigo. Conto mineiro eu suponho que era mais em termos administrativos, não é? Portanto, era a designação que eu utilizava. É um complexo industrial mineiro. Uma drusa, portanto, que é um agregado cristalino que preenche uma cavidade em rocha, não é? O filão, portanto, que é um veio mineralizado, são termos que importa saber. Um termo que eu também aqui refiro, que é o que é hipogénico, porque é um depósito mineral formado por extensão de soluções, e o que é, no fundo, que é um jazigo mineral, que é uma concentração de minerais com valor económico. Devo dizer-lhes que nessa ocasião a mina já não era uma empresa tecnológica. Nem era uma empresa em que se lhe procurasse futuro. Apenas se procurava. Eu estou a dizer isto que muita gente não vai gostar, mas disse, procurava. Enfim, atendendo aqueles que não tinham cultura suficiente nem tecnologia para fazer nada, aguardarem para vender a outros ou para desbaratarem, como parece-me que vai acontecendo. Permitam-me à parte neste pormenor. Eu sou dos que acreditam que o reinado do tungstênio que acabou. De maneira que as cotações nunca mais voltarão a ser aquilo que eram. Nem as minas de Portugal, talvez só com exceção da Panasqueira, têm possibilidades de aguentar outras jazidas que foram aparecendo pelo mundo, inclusivamente na China, na Bolívia, etc. Se a descoberta dos carnes, e quando se conseguir concentrar a xelite neles contida, o minério de wolframio talvez deixe de ser um minério raro para se tornar num minério comum. Atendendo ao alto ponto de fusão do tungstênio metálico, esse continuará a ter uma certa aplicação, mas será uma aplicação porque uma tonelada de tungstênio metálico dá para fazer milhares e milhares de pequenas coisas onde é utilizado. As próprias cápsulas espaciais, as primeiras, foram recobertas com tungstênio metálico
para aguentarem as temperaturas de entrada na atmosfera. Mas atualmente, até essa aplicação já não é utilizada. Tecnologicamente, acho que tudo foi dito sobre a fundição ferro-tungstênio, aços de tungstênio, etc. Mas o tungstênio tinha outras aplicações, como o carboneto de tungstênio e o tungstênio metálico, de que já falámos. Mas será sempre em pequenas quantidades. Por isso, a minha opinião é de que dificilmente o tungstênio voltará a ser o minério que é. Contudo, e aqui é que eu quero frisar, e friso, em alguns pequenitos livros ou artigos que tenho escrito sobre o wolframio, friso de que o wolframio foi um metal que marcou o século XX. Para cima não.